Salve, nação rubro-negra, boa noite para vocês, boa tarde, bom dia para aqueles que assistem em outro horário e para quem acompanha o nosso trabalho também. Aqui demora um pouquinho mais de escurecer, mas já são aí quase 7 da noite e a gente vai chegando aqui nesse horário de sempre, de 7h30, trazendo nessa quinta-feira informações atualizadas do Flamengo. Não estamos aparecendo à noite, mas nessa quinta, né, teve algumas notícias a mais, coisas inclusive importantes para passar para vocês, referente Mateuzinho, referente goleiro Santos, Facundo Pelistri ou Pelistri, né? Que o Flamengo sondou a situação e é uma ótima oportunidade, inclusive, de mercado. Tem também atualização com relação a Léo Ortiz, Evander, garotos da base. Então, assim, tem muita coisa para falar para vocês. Você que está chegando, vai amassando o like, vai se inscrevendo no nosso canal, ativa o sininho e compartilha os nossos conteúdos, tá certo? Vamos lá, vamos começar pelo goleiro Santos, informação do Vene Casagrande, trazendo detalhes da venda oficial realizada para o Fortaleza. Goleiro Santos, que inclusive virou o terceiro de opção ali sobre o comando do Tite, e aí, diante disso, o Flamengo, que já tem ele dos 34 para 35 anos de idade, aceitou negociá-lo por US$ 1 milhão, que vai dar mais ou menos 5 milhões na cotação atual, podendo chegar até 7 milhões. Lembrando que o Flamengo fez a aquisição do jogador por 15. Alguns torcedores, inclusive, acharam até que o Flamengo está saindo no prejuízo, que o Flamengo está sendo burro nessa negociação. Já tem torcedores que vê um saldo positivo. Afinal, ele veio pelo um valor que foi considerado até ali aceitável e muito baixo, chegou, rendeu o que poderia render, trouxe retorno esportivo e agora, com 34 anos, já mais desvalorizado, já não sendo tão aproveitado, está sendo ainda negociado pela metade do que foi pago, né? Então, a diretoria, inclusive, entende que o goleiro Santos se pagou automaticamente nas últimas 2 temporadas, mesmo tendo uma temporada agora de 2023 muito abaixo. Lembrando também, importante destacar a respeito desses valores, que o Fortaleza pode chegar a mais 1,5 milhão se ele cumprir algumas metas estabelecidas. Então, por isso que a gente falou que é uma negociação podendo chegar a 7 milhões, sendo 5 milhões de forma fixa, 1,5 milhão até no máximo 2 estourado, de acordo com as metas estabelecidas. E quero saber de você, torcedor, que acompanha o nosso trabalho. Foi válido a venda do goleiro Santos? Permanecia com ele, afinal? Tem a questão agora somente, basicamente, do Rossi, Matheus Cunha e o Diogo, né, que vai subir do sub-20 para o profissional. O Flamengo não vai contratar goleiro, pelo menos nessa janela de transferências. Ainda falando sobre a defesa, o Bragantino chegou, obviamente, já à conclusão, e a gente tratou sobre isso aqui no horário de almoço, que não vai facilitar a venda, inclusive, complementando a isso, o Bragantino não vai aceitar também trocar nenhum atleta para negociar o jogador Léo Ortiz. Isso porque a negociação já está emperrada a respeito dos valores, e uma das alternativas para esse destrave era colocar alguns jogadores como moeda de troca. Mas o Bragantino já recusou qualquer possibilidade e bateu o pé, que agora quer pelo menos 12 milhões de euros, que vai dar quase 65 milhões de reais, e a gente sabe, informação também do GE, a gente sabe que o Flamengo não vai colocar, fora que 12 milhões de euros para o jogador do futebol brasileiro, o Bragantino está sonhando alto. Só para trazer um comparativo, o Arthur foi vendido por 8 milhões de euros. Arthur é meia, Arthur é mais novo, né? Uma posição ali até mais disputada. O Léo Ortiz já tem 30 anos, é zagueiro, é totalmente diferente. Então, a gente sabe que 12 milhões está totalmente fora da curva e o Flamengo vai tentar, mas está tendo muita dificuldade em trazer o zagueiro aqui para o rubro-negro, tá bom? Ainda também falando da defesa e falando de lateral direito, Mateuzinho, o Coluna do Fla trouxe a notícia de que o Mateuzinho, quando ele recebeu a proposta do Bragantino, ele então foi conversar tanto com alguns amigos, tanto também com alguns familiares. E todos em conversa, em comum acordo, entendeu que é possível dele brigar por uma vaga na titularidade do Flamengo, na equipe do Tite, e que ele ficar no Flamengo é uma melhor vitrine para a Europa do que ir ao Bragantino. Inclusive, o Mateuzinho tem como espelho a questão do Rodinei, porque o Rodinei fez boas atuações em 2022 e agora está atuando e sendo destaque no Olympiacos da Grécia. Então, ele entende que pode ter uma trajetória semelhante, por esse motivo recusou o Bragantino. E por esse motivo também deve estar no dia 8 de janeiro, na reapresentação do elenco no período da tarde, lá no CT Ninho do Urubu. Porém,
a Letícia Marques trouxe uma outra notícia complementar referente ao nosso lateral direito, de que o Corinthians, como a gente falou para vocês, que também está interessado, não formalizou uma proposta, mas já sinalizou para o Marcos Braz e companhia que está interessado no lateral. E que o Mateuzinho vê o Corinthians com bons olhos, diferente da situação do Bragantino, que ele vê o Corinthians com bons olhos e que, obviamente, vai aguardar um contato oficial, uma proposta oficial para ele, então, colocar alguma opinião a respeito disso. A sua prioridade ainda permanece a Europa, mas no Brasil, entre Corinthians e Bragantino, o Mateuzinho ainda prefere o Corinthians referente ao outro rival. No meio de campo, que a gente havia citado, tem a questão do Evander, e tudo que a gente podia ter falado, a gente já apontou para vocês, porém, o torcedor rubro-negro no Twitter resgatou mais uma fala do Evander, admitindo num programa de televisão em 2019 que o sonho dele em voltar para o Rio de Janeiro era voltar para o Vasco. E ali no programa Donos da Bola, né, muito conhecido, lá na Rádio Bandeirantes, o Evander perguntou, né, se ele foi perguntado para ele se ele jogaria em algum rival do Vasco de maneira geral, se ele voltaria só para o Vasco, e o jogador respondeu recentemente, porque 2019 tem pouco tempo, né? Respondeu o seguinte, tá? Acho que não, sobre jogar num rival. É uma pergunta difícil, uma pergunta que pode acabar com a carreira do jogador. Sou vascaíno desde pequeno. Meu sonho no futuro é voltar ao Vasco e fazer tudo aquilo que eu não fiz ainda. Então, ele falou naquela época, quando ele estava na Dinamarca, que ele é vascaíno de coração, assim como o Luiz Henrique é tricolor de coração, e que ele quer voltar para o Vasco. Acho que mais um motivo que o torcedor brunegro, com certeza aqui no chat, vai começar a falar. Tá vendo, Letícia? Flamengo tem que se livrar desse cara, não tem cabimento nenhum do Flamengo estar insistindo nesse jogador. E também uma informação complementar, a gente vai correr atrás, vai tentar procurar saber algo mais, referente ao Facundo Pellistri, ou Pellistri, o jogador que, inclusive, está no Manchester United, né? O Flamengo, mais uma vez, sondou a situação dele, lembrando que o Flamengo já tinha tido interesse recentemente sobre ele, e a mídia ali inglesa, né, noticiou, inclusive, mais cedo, no dia de hoje, nessa quinta-feira, que o técnico Eriten não está colocando o Facundo nos seus planos para 2024, para essa próxima temporada, para o decorrer da temporada, na verdade. E como o jogador não está nos planos do treinador, novamente o atleta volta para o mercado para poder ser negociado, e o Flamengo vai sondando a situação, dando os créditos aqui ao Sebas Giovanelli e também ao Brunão Lemos aí, que está sempre lá na S1 Live, jornalista também de muita competência, tá certo? Então, eu quero saber, eu sei que o torcedor vai dizer em massa que ele é um ótimo nome para o Flamengo trazer, eu também concordo, um nome muito mais plausível, que cai pela direita, esse cara que o Tite, inclusive, está pedindo, o Facundo Pellistri, para mim, é muito mais jogador do que até o próprio Luiz Henrique, que a gente citou aqui nesse giro de notícias, tá? E o Tite, que vem se movimentando com relação ao mercado da bola, dando opiniões e também trazendo ao Marcos Braz algumas prioridades, não quer dizer que ele está de olho somente no profissional, mas ele também está de olho numa garotada da base, que vai ter pelo menos 2 rodadas do Campeonato Carioca para se mostrar, para ter aquela chance de ouro para o treinador observar e ter, quem sabe, aí uma chamada positiva para treinar juntamente com os demais do elenco. E um desses caras, conforme o Coluna do Fla, é o Everton Araújo, que estava no profissional, não foi tão utilizado, mas estava no profissional recentemente e teve, inclusive, o aval do Tite para ser contratado em definitivo. É um volante que o Tite vê, inclusive, até com muito potencial, com enorme crescimento de maneira geral, e com isso o Tite conta, inclusive, com um jogador da base para a temporada. Lembrando que o departamento de futebol, para fazer a aquisição dele, que só tem 20 anos, com volta redonda, precisa adquirir pelo menos mais 40%. O Flamengo tem 30% e dá mais ou menos 1,1 milhão, né, desde de novembro. E para ter pelo menos 60, o Flamengo tem que ter mais 40 do volta redonda. Lembrando que os outros 30 que sobrem é de outro clube carioca, tá? E aí o Everton Araújo, que teve algumas oportunidades de setembro para cá, vai estar no Campeonato Carioca e, dependendo também das atuações e até das avaliações do técnico Tite, deve ser aproveitado e deve treinar com o elenco profissional logo em seguida, né, juntamente aí nessa pré-temporada, certo? Uma notícia legal, bacana para trazer para vocês, até pegando o gancho do Cariocão, é que o Flamengo tem um confronto contra a Portuguesa em Natal. E aí esse evento vai ser ali provavelmente no dia 27 de janeiro, lá na Arena das Dunas,
que inclusive está passando por algumas reformas e provavelmente a inauguração da nova grama vai acontecer no jogo rubro-negro. Lembrando que esse estádio foi criado lá para a Copa de 2014, ali a Arena, né, das Dunas está passando por uma reforma desde o período da sua construção e, segundo o GE, 9 mil metros quadrados de novo piso já começou a ser implantados, substituindo algumas coisas ali que já estava há 10 anos, né, para fazer algumas trocas positivas. E aí o gerente de operações da Arena das Dunas, ao GE, o Matheus Cunha, disse o seguinte: devido ao seu longo tempo de uso, nosso gramado apresentava um desgaste natural que vinha exigindo uma manutenção cada vez mais frequente e rigorosa, pois vinha tendo gradativamente uma recuperação mais lenta e se tornando obsoleto em alguns sentidos, entre eles pelo fato de o mercado não mais dispor de material para reposição. Então, bacana, né, cara? O Flamengo possivelmente deve estrear o gramado reinaugurado, né, da Arena das Dunas e, obviamente, a gente vai estar acompanhando de perto toda, não só a copinha que inicia amanhã para o Flamengo no período da tarde, mas também estaremos acompanhando de perto a questão do Campeonato Carioca, da pré-temporada, da reapresentação e principalmente do que vocês querem saber, que é o mercado da bola, quem chega e quem pode sair. Pelo visto, mais saídas do que chegadas, muito também pela incompetência da nossa diretoria. Mas coloca a sua opinião, que amanhã a gente vai trazer muito mais coisas para vocês. No horário de 11h40, estaremos aqui aguardando a todos, tá certo, galera? Abraço para vocês, amassa o like, não se esqueça, não saia sem deixar o like. Se inscreva, a gente está muito, muito próximo de bater 45 mil. Então, falta aí 300 pessoas para a gente bater 45. Então, se inscreva, ativa o sininho e chama seus amigos para conhecer o nosso trabalho, tá certo? Abraço, saudações rubro-negras, até